Ali no rapaz, né, entre o rapaz e o usuário, a gente também tem um balanceador, um F5, que recebe a pancada dos usuários, e a gente tem algumas regras para poder conseguir entregar para todos os usuários. Né? Por exemplo, como o Matheus disse aí, né, a gente tem 1,2 milhões ali no Google Analytics. Depois disso, os dados não se tornam mais confiáveis, por isso a gente colocou 1,2 milhões, mas a quantidade de requisições por segundo que a gente recebe é de 238 mil requisições por segundo. Né? Isso quer dizer, claro, isso é o que a gente é capaz de atender, porque assim, bate muito mais requisição, né? Tipo, às vezes a gente já chegou de conexões presas no balanceador a 1 milhão de requisições naquele mesmo segundo. Então, a gente tem uma regra no nosso balanceador, né, que faz um reselect de pool. O que é isso, né, cara? A gente tem um threshold configurado para 238 mil requisições e qualquer conexão sobressalente aí a gente encaminha para uma farm de transbordo. A farm de transbordo nada mais é do que um conjunto de máquinas que vão entregar um JSON estático ali para o usuário e que vai renderizar para ele dizendo que o estádio está cheio. E quando eles clicam em atualizar novamente, possivelmente eles conseguem acessar a API. Por quê? Né? A gente viu que 238 mil requisições era o nosso melhor cenário. Era quando a gente entregava com menor tempo de latência. Então, a vazão, consequentemente, era maior. Antigamente, né, quando não tinha esse limite, o que acontecia era, todo mundo vinha na infraestrutura ao mesmo tempo, fazia requisição para a API mandava a requisição para o banco, começava a atrasar a entrega das queries, a aplicação começava a lotar a memória e, bum, tomava o M-Killer e começava a rebutar. E isso aí é feito cascata na nossa infraestrutura. Então, para poder subir o game novamente, demorava horas para poder reesquentar a camada de cache. Então, para poder evitar isso, a gente viu, cara, se a gente entregar 238 mil requests por segundo nessa infraestrutura, o usuário vai conseguir ter acesso ao parcial dele e não vai retentar novamente. Vai liberar para outros usuários realizarem a requisição da consulta de parcial e aí, em alguns minutos, a gente tem a entrega para todos os cartoleiros, para a nossa base de dados de 12 bilhões de usuários. Então, assim, essa é um pouco da nossa infraestrutura. Queria adicionar, Alisson, nessa questão aí também, meio que a história ali do transbordo, né? Transbordo, o pessoal aí mais antigo vai lembrar que exibia essa página, né, de estádio cheio, parça, estádio cheio, volte mais tarde, e a gente tinha um countdown, quem usava as apps, então ele te dava uma travada ali e falava, pô, espera 5 minutinhos aí, mostrava lá o tempo diminuindo, e do último ano para cá, a gente criou um sistema de cache tanto na web quanto nas apps, onde permite que a gente não exiba esse banner, né, esse pop-up falando que o estádio está cheio, e a gente entregue um conteúdo cacheado ali local. Então, hoje em dia, quando as apps recebem esse status code, né, esse JSON que o Alisson falou, esse estático, de estádio cheio, ao invés de eles exibirem um pop-up, eles entregam um conteúdo antigo, desatualizado, na verdade, né? Então, que dá a sensação para o usuário ali que vai ter um dado, é melhor do que só ficar com a página travada, né? E acaba que ele espera um tempo também e consegue depois carregar e receber o conteúdo atualizado. Sim. E assim, né, lembrando que tem alguns clientes que consultam a API e não utilizam uma camada de cache, né? Então a pancada vem fria na nossa API. Então a gente acaba provisionando infraestrutura para poder aguentar toda essa carga de acesso sem prejudicar os usuários que utilizam as nossas apps oficiais aí. Então, assim, a gente tem isso aí, e salientando que, né, assim, os dados por usuário, né, eles não conseguem ser estáticos. Né? Então, assim, a gente tem que garantir a entrega para cada usuário. Né? Eu vi aqui nos comentários, deixa eu descer aqui. Em 2016, né, a gente adotou Full TLS ali, né, que antigamente era feito com HTTP. E aí, quando a gente passa ali num cenário de HTTPS, né, para a nossa carga de acesso também, a pancada fica firme.
né? Então, assim, a gente acabou utilizando, já migrando também para HTTP 2.0, né? Requisição multiplexada, e aí também já desafogou um pouquinho as requisições em cima da API. Essa é a infraestrutura do banco de dados, né? Essa imagem é um pouco antiga ali, né? A gente tem um VIP de leitura e um VIP de escrita, né? Um VIP de escrita, a gente tem um master e um slave, então a gente tem uma configuração ali com heartbeat, que fica monitorando quando um sai do ar e elege o outro como master, e a gente tem os VIPs de leitura, que são aproximadamente 5 bancos do VIP de leitura, né? São máquinas parrudas ali, para poder receber essas requisições. Então, a gente tem essas partes aí. Lembrando que essa camada sofre bastante durante o nosso processo de atualização, por exemplo, porque você tem que manipular os dados desses 15 milhões de usuários aí. Então, é muita pancada, né? Então, assim, a gente tem algumas ferramentas que foi desenvolvida quando eu estava lá também no Cartola, e junto com o Matheus aí, que é para poder monitorar isso, né? E tomar determinadas ações ali na infraestrutura, como notificar para a galera de operação, desabilitar os alarmes porque aquilo não é um problema, né? Durante a atualização da rodada, há atraso na replicação dos dados para os slaves ali, então acaba saindo dos bancos do VIP de leitura, esses tratamentos ali, né, que a gente tinha que ficar online e avisando as partes envolvidas no processo, foram todas automatizadas com uma aplicação que é o Sentinela. Então, o Sentinela entende quando o mercado está em atualização, trata de desabilitar os alarmes, trata de monitorar essa infraestrutura e avisar aos times responsáveis quando aquilo de fato realmente é um problema. Então, a gente tem essa parte também. Aqui, a gente tem uma visão da monitoração que existe na aplicação aí, né? Então, a gente tem monitoração com Grafana e com Zabbix. O Zabbix é a ferramenta que faz a monitoração na nossa infraestrutura básica lá, mas no caso do Cartola, né, a gente começou a utilizar Prometheus, a coleta desses dados ali, a criar alarmes mais inteligentes, né, para ter um tempo de scrapping menor do que o Zabbix, porque você monitorar um parque tecnológico com milhares de servidores acaba sendo demorado esse tempo de scrapping, né? Então, assim, a gente não pode esperar 5 minutos, por exemplo, para um dado. Então, a gente tem que ficar verificando aquilo ali de 30 em 30 segundos, no mínimo, né? Para poder permitir que o Sentinela tome alguma ação que possa evitar algum problema na infraestrutura. Quer adicionar alguma coisa com relação a isso aí, Matheus? Eu ia falar que a gente faz o scrap ali, hoje em dia acho que está configurado, olha só, a 15 segundos, então a gente faz o scrap do banco, na verdade, numa parte do banco, na própria aplicação, via Sentinela, em outros pontos também, do próprio Tsuru, a gente consegue fazer esse scrap ali e consegue ter uma visão mais ágil do que tá acontecendo, né? Além disso, a gente consegue ter uma visão por meio dessas métricas, então a gente tem... a gente instrumentou a aplicação, o time de desenvolvimento tem grande parcela nisso, eles instrumentaram a aplicação para a gente conseguir ter métricas do que está rolando ali com o código. Como o Cartola é muito performático, se a gente tentasse instrumentar todas as units da aplicação, a gente teria uma degradação da performance. Então, a gente tem um sample que consegue permitir que a gente tenha uma visão ali de quais são as requisições mais requisitadas, qual é o tempo de entrega de cada uma das requisições. Isso a gente estava falando de milissegundos, né? Por isso que a gente não consegue nem instrumentar tudo, porque acaba afetando realmente. E a gente consegue ter essas visões ali para conseguir fazer uma análise e tentar melhorar uma rota que está mais lenta, ou até entender quais são as rotas mais utilizadas para tentar fazer algum sistema melhor. Então, a gente usa o PromHTP para conseguir instrumentar isso dentro da aplicação e a gente coleta via Prometheus essas métricas. Além disso, a gente, como a Alice falou, a gente tem o Sentinela, que ele
consegue interagir com a aplicação, justamente só com o Cartola, né? E consegue, com isso, dar visões específicas para a gente. Então, hoje em dia, por exemplo, eu não preciso mais saber ficar acompanhando os jogos. Eu posso simplesmente esperar que vai apitar no meu celular quando alguém faz um gol, porque a quantidade de requisições aumenta, eu recebo uma notificação a partir disso, e aí eu já sei que provavelmente alguém fez o gol. E aí, às vezes eu ganho até do Cartola ali, que dá a notificação do gol, porque ele é bem ágil, bem rápido. Isso aí, e assim, né, a gente vale salientar aí esse fine tuning aí que os desenvolvedores têm para poder entregar essa quantidade de acesso, né? Lembrando que, cara, a gente tem 16 Nginx na frente para poder entregar essa quantidade de requisição. Então, são 16 VMs ali, e não são tão robustas ali. A gente está falando de 8 GB de memória e 8 cores de CPU para cada VM. Então, a gente tem também um parque de units ali para poder entregar para essa quantidade toda de usuários. A gente tem 99 units, né? Mas a gente está falando de 99 units ali com limite de 2 GB de memória e 1 GB de CPU para poder entregar toda essa quantidade de acesso. E não são todas essas units que acabam entregando realmente a API, né? Ela tem algumas units dessas que fazem algumas crons, alguns processos que a gente faz em paralelo ali e que não são relacionados diretamente a entregar o conteúdo ali para o cartoleiro final. Exatamente. Deixa eu atualizar aqui. Show de bola. Manda ver aí, cara. Então, aí, nessas partes aí, tem algumas visões ali, né? Da quantidade de requisições ali. Fala aí, Matheus. Não, até a gente estava falando, né, dos 3 pilares de observabilidade, né? Então, a gente consegue ter essas métricas, né, a partir do Prometheus. E, além disso, a gente tem o log, todo também todo configurado. E até essas visões aqui são visões do próprio log, né? A gente usa o Elasticsearch e a gente tem a visão ali via Kibana para dar algumas métricas, algumas informações para a gente também de quais são os requests recebidos, quais são, se é uma app iOS, um Android ou a própria web, quem é que entrega mais, quem é mais assediada, né? E então a gente tem esses 2 pilares e partindo do próximo.